Muito ácido no estômago? Será? Fala pessoal, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico e hoje vamos falar sobre ácido no estômago. Esse é um assunto um pouco confuso. Muita gente acha que pode não ter a quantidade de ácido suficiente no estômago e que pode ter sintomas relacionados a isso, mas você também pode ter sintomas relacionados ao excesso de ácido no estômago. Então esse assunto é muito bom e ao mesmo tempo é muito importante também que eu fale aqui para esclarecer tudo isso. Até porque nós médicos aprendemos errado na faculdade. Na faculdade dizem pra gente que a gente tem excesso de ácido. E muitas pessoas que não conhecem muito bem a fisiologia podem me dizer que eu tô ficando louco até, porque eles aprenderam na faculdade, que é o contrário do que eu vou falar pra vocês aqui. Mas eu posso te dizer, depois de estudar a fundo esse assunto na medicina funcional, depois da faculdade, eu comecei a tratar de forma correta, em mim mesmo e nos meus pacientes, e eu comecei a ter resultado positivo de verdade. E existe uma condição que é chamada hipocloridria, que significa que você tem uma incapacidade de produzir ácido no estômago suficiente. E aí sua digestão fica comprometida. Você não consegue digerir os alimentos adequadamente. Então, à medida que a gente envelhece, nosso estômago vai ficando menos ácido. Então vai ficando cada vez mais difícil digerir os alimentos da forma adequada. Então é justamente aí que as pessoas começam a pensar que elas têm refluxo ácido, porque elas começam a sentir aquela dor em queimação, a comida não consegue ser digerida como deve ser, começa a subir pela garganta, e aí as pessoas acham que o motivo de estar acontecendo isso aí é porque elas têm muito ácido no estômago. Só que é exatamente o oposto disso. Não existe ácido suficiente no estômago para quebrar os alimentos que a pessoa acabou de ingerir. E aí isso se torna uma tarefa mais difícil para o corpo, porque ele não consegue digerir o alimento a cada refeição que a pessoa faz. Então, essa hipocloridria, que seria o pouco ácido no estômago, é extremamente comum, acontece com muitas pessoas e é claro que a indústria farmacêutica ia se aproveitar disso e criar os remédios contra o refluxo ácido, que hoje são os medicamentos mais prescritos por nós médicos mesmo, como se fossem inofensivos para a nossa saúde. Eu acho muito improvável que a nossa mãe natureza tenha criado uma condição aí de uma proporção de uma pessoa para cada 3 que tem refluxo gastroesofágico. E por que isso não resolve? Porque não é tratado corretamente. O que é tratado hoje são os sintomas. As pessoas precisam, na verdade, de mais ácido no estômago. Eu sei que isso pode estar ficando um pouco confuso para você, porque o que você sente é uma sensação de queimação. Então você associa isso aí a uma acidez alta, que é justamente na direção do estômago, aqui no meio. Mas o que acontece quando a gente toma esses medicamentos antiácidos, os prazóis da vida aí, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, o que acontece é que a gente piora ainda mais o problema. A gente trata o sintoma, que no caso é a dor, isso aí vai resolver. O que não vai resolver é o problema de você não ser inscrito aqui no canal. Então se inscreve, deixa o seu like, aciona o sininho de notificações. O que não resolve é a causa do problema. A causa do problema é pouco ácido no estômago. Nós vamos diminuir ainda mais esse ácido tomando esses medicamentos. Porque o que acontece? O conteúdo do estômago, ele vai sofrer o refluxo para o esôfago e você não vai sentir dor, porque esse ácido não vai estar tão ácido mais. Só que o que já não era ácido fica menos ácido ainda. Então, a função do ácido no estômago, que é principalmente digerir o alimento, vai ficar gravemente comprometida. E aí, a digestão vai ficar ainda mais difícil. Você gostaria de saber quais são os sintomas que as pessoas têm? Quando eu pergunto isso para algum cliente meu, o que eles me dizem é o seguinte: eles não se sentem bem quando eles comem carne. Então, basicamente o que acontece com as pessoas que têm pouco ácido no estômago é que depois de comer uma refeição mais pesada, como uma carne, ou algo que é mais pesado, simplesmente, algo que vai parar no intestino, parece que tem aquela bola passando no sistema digestivo, literalmente. Você fica empazinado e parece que aquilo ali não está sendo digerido. E aí você começa a se sentir desconfortável. É exatamente isso que acontece. Você não está digerindo os alimentos, o alimento não está sendo quebrado ali, não vai formar um líquido que é chamado de quimo, que deveria passar para o intestino na forma de líquido, porque ele não consegue
consegue ser quebrado e ele continua na forma sólida. E por ele não ser digerido, por ele não ser quebrado, os nutrientes que estão presentes ali não vão ser absorvidos também. E aí vai acontecer que ele vai passar para o intestino grosso para ser eliminado. E aí o corpo não absorveu nada, não absorveu os nutrientes. É isso que acontece quando você não tem o ácido no estômago suficiente. Esse quimo, ele não vai ser formado. Ainda mais se você não mastigar os alimentos. Aí que não vai ser formado mesmo. Uma coisa vai somando na outra. Vai passar direto para o intestino, nessa forma mais sólida, e vai continuar pelo seu sistema digestivo. E aí você não se sente bem, você não se sente confortável, você vai ter distensão abdominal, você vai ter inchaço, vai ter cansaço. Tem gente que sente dor na parte superior do abdômen e chega aí até pro pronto-socorro. Essa dor na parte superior do abdômen, que ocorre várias vezes depois que as pessoas comem uma refeição muito grande, muita carne, por exemplo, um rodízio de carne numa churrascaria, as pessoas comem tanto, chega até precisar desabotoar o botão da calça, né? E aí tem dor no estômago porque não tem ácido, não tá digerindo aquele alimento. E é aí que acontece o refluxo. E aí a indústria farmacêutica chega pra gente e fala que a gente tem ácido demais. E ao mesmo tempo oferecem remédio pra gente diminuir esse ácido. E aí eles colocam as pessoas numa situação ainda pior. Quando a comida chega no intestino delgado e esse alimento não está digerido da forma adequada, ele não vai absorver os nutrientes que tem, ele não vai ser digerido, não vai sofrer a ação das enzimas e, pelo contrário, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar por um processo de fermentação de bactérias e leveduras que vão causar o que a gente chama de putrefação, formando as putrefinas e as cadaverinas. Tem cheiro de cadáver mesmo. E o que vai criar gases, e é aí que as pessoas dizem que elas ficam cheias de gases, e eu penso na mesma hora que elas têm pouco ácido no estômago. Elas dizem assim, que elas começam a estourar, que elas ficam empazinadas, e isso acontece porque os alimentos não estão sendo digeridos da forma adequada. Eles estão sendo digeridos por bactérias e leveduras. E isso aí vai causar uma fermentação que faz que todo esse gás seja liberado. E aí você fica com essa sensação pesada de empazinamento, que significa que você tem pouco ácido no estômago. Agora eu vou te falar alguns dos sintomas para você ver se você sente e você identificar em você se você tem pouco ácido no estômago. Primeiro sintoma é o que? O refluxo. Segundo, queimação, deficiência de vitamina B12, constipação, deficiência de magnésio, deficiência de zinco, arroto demais. Você acaba de comer, você fica arrotando, arroto fedido mesmo. Você tem um gosto ruim na boca. Isso aí pode indicar que os alimentos não estão sendo digeridos adequadamente. Eu sei que isso é muito nojento, você pode estar fazendo careta aí agora. E eu sei que muitos desses gases formam aí até cerca de 2 horas depois de comer. Isso é muito desagradável, as pessoas sentem isso com uma frequência muito grande. Elas se perguntam se o que elas comeram está fazendo mal para elas. Depois de comer, isso aí pode durar algumas horas e algumas pessoas podem ficar nesse estado de arroto aí, esse mau hálito mesmo, até 6 horas depois de comer. E aí você fica com aquela sensação de peso no estômago, como se os alimentos estivessem ali impregnados, impactados ali, seu trato gastrointestinal, e não fossem sair dali de jeito nenhum. E aí você não tá digerindo, você tá fermentando o alimento no intestino, então por isso que você tem todos esses sintomas que eu falei aqui, e aí você vai recorrer a drogas, o que provavelmente você não deveria fazer. Essas drogas, os prazóis da vida, pioram ainda mais o problema. Eles tratam sintomas, eles não tratam a causa do problema. E esse ácido no estômago, ele é necessário para absorver uma série de nutrientes, de minerais. E se você não tiver ácido no estômago suficiente, você vai ter deficiência de ferro, de zinco, de cobre, de cálcio, pode afetar seus ossos também. Deficiência de vitamina B12, que a gente sabe que é muito importante. Você vai ter problema de energia, seus processos enzimáticos no seu corpo vão estar prejudicados. Tudo isso porque você não tem ácido suficiente no estômago. Então, a maioria dos meus clientes tem uma quantidade baixa de ácido fólico também, quantidade baixa de vitamina B12, de proteínas, que acaba sendo prejudicado a absorção dos aminoácidos. É prejudicado porque as proteínas não estão sendo digeridas.
não estão sendo digeridas da forma adequada. E aí isso acaba afetando sua imunidade também. Se você não tem ácido no estômago em quantidade suficiente, as bactérias que estão no intestino delgado podem subir e causar uma pneumonia, por exemplo. Quando elas passam no estômago, do intestino para o estômago, elas não vão morrer. Por quê? Não tem muito ácido no estômago, elas vão sobreviver, elas vão subir e elas vão para o pulmão, causando a pneumonia. Isso é só um exemplo. Então, as pessoas acabam ficando doentes porque elas ficam desnutridas, porque elas começam a não absorver os nutrientes dos alimentos. Começa a ficar com queda de cabelo, e aí começa a tomar multivitamínicos. Mas se a digestão não está funcionando, não tem por que tomar multivitamínico, não tem por que tomar nutrientes, não vale a pena. Você não está indo na causa, você está enxugando gelo ali, verdade é essa. Não tem por que, você continua comendo, mas você não está absorvendo os nutrientes que o seu corpo precisa para você ter saúde. O que você deve fazer se você tem pouco ácido no estômago? Existe um suplemento que chama cloridrato de betaína, tem o vinagre orgânico de maçã, tem zinco, tem sal integral, o iodo que está presente no sal marinho, tem vitamina B3, existem as enzimas digestivas que podem ajudar seu corpo nessa produção de ácido também, podem ajudar seu corpo a digerir melhor os alimentos. Então, nós precisamos começar a substituir esses remédios, esses prazóis da vida aí, e impedir que esses remédios causem mais problemas do que eles já estão causando. Mas eu quero deixar aqui a minha isenção de responsabilidade, tá? Pelo que você fizer. Eu te recomendo que você agende a sua consulta comigo para que juntos a gente possa fazer esse trabalho aí e tratar da melhor forma. Eu jamais aqui nesse canal eu vou te recomendar automedicação. O que eu te ofereço é o atendimento individual, justamente para evitar que esses problemas da automedicação aí possam acontecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, deixa o seu like aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!